Olá, bom dia. O esporte por prazer ou como uma forma de sobrevivência? O esporte amador atinge vários tipos de atletas e ainda é uma área pouco discutida nos meios de comunicação. Para falar sobre a situação do esporte amador no Rio Grande do Norte, convidamos Fernando Amaral, que é comentarista esportivo, e o dirigente do Sinteste RN, Marcos Aurélio. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcos. Bom dia. Quando a gente fala em esporte amador, Fernando, muita gente pensa assim, em modalidades não profissionais, que são praticadas, né, em bairros, em associações. O que é que diferencia a questão do esporte realmente amador e essa que são praticadas em bairros e associações? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite. Estou feliz, né, Alexandre, a gente se cruzando novamente depois de tanto tempo, né, trabalhando junto. Muito legal isso. Esporte amador é tudo aquilo que o sujeito pratica sem remuneração, né? E com uma expectativa muito pequena de, vamos dizer, sucesso, no sentido de aparecer, né, ou ganhar espaços na mídia. Porém, dentro desse esporte amador, você tem uma corrente, que é a corrente do esporte de alto rendimento, né, aonde o sujeito está enquadrado no sentido de buscar resultados e a partir daí até, né, uma contradição vir a fazer dinheiro, né? Então essa é basicamente a diferença entre uma coisa e outra. Marcos. Fernando, no Rio Grande do Norte tem alguns atletas que sobrevivem de bolsas para se manter. E quais as dificuldades do esporte amador para esses atletas? O Brasil tem sido um país que ultimamente tem se mostrado favorável à coisa da bolsa, né? No Brasil tudo tem que ter uma bolsa para que alguém faça alguma coisa. Na verdade, esses atletas, eles vivem de uma esmola. Você não pode chamar essas bolsas de algo que dê para o sujeito se sustentar, para o sujeito se dedicar única e exclusivamente ao esporte, né? Não, eu quero ser um atletista, eu quero ser um lutador de judô, enfim, ele não tem. Aquilo ali é uma esmola, né? E não vai levar o cara a lugar nenhum, a grande verdade é essa, né? Para ser mais específico, eu diria a você o seguinte: nós não temos nenhuma política esportiva, pelo menos que a gente possa chamar de séria, né? Nós temos arremedo de política esportiva, ou tentativa de política esportiva. Você não tem uma política voltada para o esporte. Não existe. Posso lhe dar uma prova contundente. Vá a qualquer escola pública que você descobre que o que eu estou dizendo é verdade. Os equipamentos inexistem, o material necessário inexiste, está tudo sucateado, e você pergunte aos professores de educação física como é que eles são tratados e como é que eles são vistos dentro do contexto de uma secretaria de educação. Então, com base nisso, eu acho que a resposta está dada. Você não existe. É tudo uma grande brincadeira, uma farsa. A grande verdade é essa. Então, o poder público não se interessa pelo desportista amador? O poder público não se interessa por muita coisa, né? A grande verdade é essa. Verdade. E o esporte seria, das coisas que ele não se interessa, aquilo que ele menos se interessa. Vai investir num atleta para quê? Dar voto? Dá sim, se o cara ganhar um campeonato mundial de alguma coisa, aí dá carro de bombeiro, 50 políticos batendo nas costas dele, todo mundo tirando fotinha, né? Aquela coisa, vou botar no meu Facebook, bacana, e mais nada. Porque você não tem, essas pessoas não têm interesse em fazer do esporte algo grande. Agora, deixa eu só te dar uma informação, falando de Brasil. Nos últimos anos, e aí tem que se fazer justiça, o governo federal tem investido violentamente no esporte em termos de dinheiro. O problema é que esse dinheiro cai na mão de uma coisa chamada COB, Comitê Olímpico Brasileiro, que está na mão de um senhor chamado Arthur Nussmann. E este senhor é um imperador. As federações que estão filiadas ao COB são todas feudos de gente que está há 20, 30 anos no poder. Esse dinheiro se perde. Esse dinheiro não serve para absolutamente nada. Agora,
Trabalhar no COB é um grande negócio, os salários são altíssimos. Eles vivem como príncipes. O COB é muito mais maléfico do que a CBF. Mas como o esporte amador no Brasil não tem visibilidade, as pessoas só se preocupam com as mutretas da CBF, quando as do COB são muito piores. Fernando, quando se fala muito em esporte amador, o que vem, a primeira visibilidade que se vem é a questão do futebol, né? Diz que o Brasil é o país do futebol, e a gente vai se reporta também as categorias de base, que quer queira, que não quer, é a questão do esporte amador. É importante, na sua análise, o investimento no esporte amador para que se saia grandes atletas? Sim. Como é que você... Veja, como é que você vai formar atletas se você não investe nisso? Né? Se você não investe lá embaixo, na categoria de base. Hoje, no Rio Grande do Norte, nós temos tentativa. Nós não temos categoria de base. Né? A coisa é tentativa, ainda está muito empírico. Erra aqui, acerta ali, funciona aqui, está errado ali. Mas você não tem, aí essa coisa volta. Vou te dar um dado interessante. De cada 3.000 crianças, garotos, que entram no esporte brasileiro em busca de uma oportunidade no futebol, apenas e tão somente uma chega a ser um atleta profissional. O que não é uma garantia de sucesso, porque 84% dos jogadores de futebol no Brasil recebem entre um salário mínimo e menos que um salário mínimo. Entendeu? Então você não tem. Por quê? Porque no Brasil a preocupação nos clubes é só formar um jogador que lhe dê lucro. Não existe nenhum interesse de formar o cidadão. Então você pega um menino desse até os 19 anos, ele tem obrigações profissionais, mas ele não é profissional. Significa que se a carreira dele acabar ali, as garantias dele são nenhuma. E ele não está, e o clube não está interessado se ele está estudando ou se ele não está estudando. Então vou te dar um outro dado. Na Europa, em Portugal, para que um atleta português assine o seu primeiro contrato profissional num clube de futebol, ele tem que ter no mínimo 13 anos de escolaridade. Na Alemanha são 14, na Inglaterra 14. Você não assina se não tiver essa escolaridade comprovada. Se vier de outro país, não interessa, porque vai voltar para o país, então eles não estão muito preocupados com isso. No Brasil, não. No Brasil você não tem, o investimento é muito baixo. Aí eles usam a desculpa de não, porque os empresários tomaram conta de tudo. Tomaram conta na Europa também, pô. E o Barcelona tem uma escola de jogadores fantástica, o Real Madrid tem, os outros clubes têm. O que houve aqui é o seguinte, é que os empresários tomaram conta, isso é verdade, com a conivência da maioria dos dirigentes. Então você não tem, o investimento é baixíssimo também, é baixíssimo. Agora vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco falaremos mais sobre a questão do esporte amador no nosso estado. E vamos também tocar numa particularidade sobre a questão da remuneração desse jogador, desse esportista amador e como seria a sobrevivência dele com essa remuneração. Nós voltamos em um minuto. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que conversa hoje com o comentarista esportivo Fernando Amaral e com o dirigente do Sinteste RN, Marcos Aurélio. A gente terminou falando um pouquinho sobre a questão da remuneração do esportista amador. Com essa remuneração, e principalmente até no futebol, a gente vê grandes jogadores ganhando muito e essa média que você falou ganhando baixíssimo com relação a como é que um jogador desse, como é que um esportista desse, um esportista sobrevive? De sonho, né? Ele vive se alimentando do sonho e da esperança de que um dia vai dar certo. Você pega aí jogadores de futebol, em campeonatos como o nosso, como na Paraíba, o Rio mesmo, São Paulo, em clubes menores, e você vê sujeitos que estão rodando há 5, 6, 7, 8, 10 anos, gente com 28, 29, 30 anos, ainda esperando o sonho. Ainda vai acontecer. O Vasco ainda vai me ver, o Flamengo ainda vai me ver, o Grêmio ainda vai me ver. Você vive muito de glamour, digamos assim. Não, eles vivem mais de sonho mesmo, né? E o que é pior, eles criam um mundo de fantasia. Mas o próprio futebol não traz esse glamour para essas pessoas, como um Ronaldinho que ganha milhões, um Romário e outros jogadores que ganham tantos, que dá essa visibilidade às pessoas, achando que todos aqueles que estão participando bem... Tá, entendi o que você quer dizer. Tá, as pessoas têm essa ideia, assim.
o rapazinho, quando ele entra no futebol, a primeira coisa que ele imagina é o seguinte: em 5 anos eu vou ganhar o que o Ronaldinho ganha, todas as paniquetes vão sair comigo e eu vou ser o dono do mundo. Não é verdade. Não vai acontecer assim. Sabe? Não é assim que a banda toca. Se ele tiver muita sorte, ele talvez passe a carreira toda dele jogando no Remo, no Paysandu, no Avaí, no América de Natal, no Botafogo da Paraíba. E se ele for inteligente, com esse dinheirinho que ele vai ganhar nesses clubes, ele monta um pezinho de meia. Mas se ele for mais inteligente ainda, ele pega todo esse dinheirinho e investe na cidadezinha pequena de onde ele veio. Mas se ele imaginar que com esse dinheiro, né, ele vai comprar uma BMW, um apartamento de cobertura, e vai morar nos Jardins, em São Paulo, ele está liquidado. Ele não dura. Esse sonho acaba. Né? Então, esse glamour dos grandes jogadores influencia as pessoas. Todo mundo acha que jogar futebol ganha-se milhões. Não é verdade. A maioria ganha muito pouco. E o que é pior, quando recebe. Porque existe no Brasil uma cultura do salário atrasado, não tem problema, nós vamos resolver, só são 4 meses, que bobagem, entendeu? E a coisa funciona assim. É só você ver um número imenso de causas trabalhistas que os clubes respondem e perdem. Né? Hoje virou para os advogados da área um grande negócio. Então, e qualquer... Pois não. Então não é só a sorte, é o quem indique ou um bom empresário. Como tudo na vida, né, querido? Como tudo na vida. Vamos ser honestos, né? As pessoas acham que na vida basta ter talento. Não é bem assim. Não é assim. Eu tenho um outro dado interessante, que eu até lendo por acaso. O número de rapazes e moças que chegam todos os anos a Hollywood em busca do estrelato é algo brutal. Rapazes de todos os lugares dos Estados Unidos e até do mundo. Moças, das mais bonitas às mais feias. Detalhe disso, a grande maioria, quando dá sorte, termina no cinema pornô. Os outros acabam na droga, no crime, na rua, sem futuro e sem lugar. Então é muito complicado, porque esse mercado, o mercado é muito competitivo. E ele não é feito só pelo seu talento. Precisa alguém gostar de você, precisa alguém olhar para você, precisa alguém acreditar em você. Você precisa dar sorte de estar no lugar certo, na hora certa, no lugar, né, na frente da pessoa certa. Tem um olheiro. Exatamente. Né? Você tem hoje no Brasil jogadores de futebol que, se você parasse para olhar e dizer assim, esse cara jogaria mesmo? Não jogaria. Mas ele deu sorte. O empresário certo botou a mão nele. Tá? E aí esse cara avança. Né? Ele vai levando. Fernando, você acha que poderia ter uma participação maior, né, do governo, no governo, no incentivo do esporte amador, na organização de competições para, digamos assim, aflorar, para descobrir aquele atleta que talvez esteja numa favela, que esteja em uma condição subhumana e, através do esporte, conseguir lá? E ainda pergunto mais, o esporte amador poderia ser um caminho para que a pessoa possa ascender? Normalmente ele é um caminho. Eu não sei se no final das contas ele se sustenta, né? Porque se você sai de um lugar pobre, problemático, e começa a ascender, né? O problema todo é que essa ascensão, ela depende de resultado, ela depende de se você se contundiu ou não se contundiu, ela depende de muita coisa, né? E de repente vai que você, aqui na frente, aconteça um problema. E essa carreira é cortada. Então o esporte, ele traz uma coisa que anda em paralelo, que é a suprema felicidade de ter conseguido, né? E a terrível frustração de não ter dado certo. Porque é frustrante mesmo. E outra, a maioria das pessoas que se envolvem nisso, elas basicamente só sabem fazer isso. É um grande problema do país, é o não direcionamento para faça isso, mas tem o plano B, estude em paralelo, né? Procure melhorar a sua vida em paralelo. Não, o cara só é aquilo. Quanto ao envolvimento do governo, eu digo a você o seguinte,
Eu acho que o governo é útil em tudo aquilo que a empresa privada não tem interesse. Né? Mas eu não sei se o governo se meter muito também é o melhor caminho. Né? Porque governo é uma coisa engessada, né? É uma coisa meio complicada. Né? A política muda ao sabor de quem está no poder. Hoje você tem um governador que adora esporte e que investe no esporte. Amanhã aparece um segundo governador que não tem nenhum tesão por esporte. Vou te dar um exemplo assim que ocorre facilmente. Quartel do Exército. Você chega em qualquer quartel militar, você descobre se o comandante daquele quartel é ou não apaixonado pelo esporte, pelo cuidado que tem o campo de futebol, entendeu? As áreas esportivas, a limpeza, as provas que ele realiza. E você descobre que o comandante que está ali não gosta quando o campo de futebol está cheio de mato, entendeu? Aquele negócio está abandonado, não tem uma disputa, não tem nada. Então o governo é muito isso. Então você hoje tem uma política esportiva e amanhã você não tem uma política esportiva. Hoje você tem uma tentativa, amanhã você não tem nada. Agora, que o governo deveria investir, acho que sim. Porque o governo, ele seria o único com condições de realmente ir buscar, burilar e trabalhar atletas que vêm de condições muito pobres. Mas isso poderia ser feito dentro da escola, Alexandre, sem o menor problema. A escola era para ser a base. Eu conversava lá fora com ele, estava dizendo a ele o seguinte: eu não vou falar aqui, mas vou dar uma dica. Entre em qualquer site de qualquer escola, tá, americana, escola de nível médio, e vá para a área de esporte. Algumas você vai ver que a maioria dos clubes de futebol do Brasil não tem a estrutura que os caras têm. Se você sair dali e for para as universidades, aí você se abestalha. Você tem universidades americanas que os caras têm 5, 6, 7, 8, 10 campos de treinamento de todo tipo de esporte você imaginar. Os ginásios são coisas espetaculares. E o mais interessante, o esporte tem uma ligação estreita com administração, com fisioterapia, com medicina, com área tecnologia. Os caras trabalham, eles estão dentro da universidade, se preparando para o mercado, mas ao mesmo tempo eles estão prestando um apoio imenso à área de esporte. É por isso que os caras chegam em Olimpíadas e ganham tudo. Ganham tudo. A base da NBA é a universidade. Eles têm campeonato nacional de banda de música, de cheerleader. Sabe aquelas mocinhas que ficam fazendo aquela onda? Que em São Paulo fica aquelas pobres coitadinhas no meio do campo, assim, levando piada de torcedor do Corinthians, e que aqui são chamadas de ABCDetes e não sabem nem o que estão fazendo. Aquilo nos Estados Unidos tem técnica, tem treinamento, tem ensaio, tem campeonato nacional. Então, quer dizer, é outra mentalidade. Existe uma coisa lá, existe um esporte nos Estados Unidos que ninguém conhece aqui, chamado lacrosse, que é uma barrinha com uma cestinha, uma bolinha dentro, você fica jogando um pro outro, até jogar dentro de um gol. Eles têm campeonato nacional desse troço. No campeonato nacional de basquete, nos Estados Unidos, participam todas as universidades, mais a academia da Força Aérea, os Mariners, a academia da Marinha, todo mundo participa. E no final, você vai para um grande ranking, aonde os clubes da NBA escolhem os caras melhores. E os melhores atletas de cada país são exportados. Mas compram na hora, não tem. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, Bora. que nós terminamos o tempo deste bloco, e não saia daí. No próximo bloco a gente continua ainda falando sobre o esporte amador aqui no Rio Grande do Norte e no Brasil. Nós voltamos em um minuto. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que conversa hoje com Fernando Amaral, comentarista esportivo, e com Marcos Aurélio, dirigente do Sinteste RN. Fernando Amaral, nós temos uma Secretaria de Esporte e Lazer aqui no estado. No município, essa é a pergunta que eu vou fazer. Está mais para o esporte ou está mais somente para o lazer? Lazer. Deve ser extremamente prazeroso trabalhar naquela secretaria, já que você tem muito mais o que conversar e o que viajar
do que realmente o que fazer, em termos de organizar esporte. Basta ver que campeonato escolar agora, grande parte da delegação que iria participar ou que vai participar, eu sinceramente nem acompanho isso muito, não tinha dinheiro para ir. E o que é pior, quando o Estado se inscreveu para participar dessa competição, o Estado se comprometeu em arcar com todas essas despesas. Aí a desculpa, não, mas é que aconteceram aumentos no meio do caminho, claro, isso burocratiza um pouco, mas eu não vejo, sinceramente, nenhuma atuação da Secretaria, não. Eu vejo muita conversa, uma conversa, aliás, muito agradável, inteligente, não se pode negar isso, né? Mas ação, que ação? Há projetos e eles não saem do papel. Não sei nem se há projetos. Sinceramente, eu não sei. Vou te ser franco, eu não sei. Eu não conheço. E aí eu te devolvo a pergunta. Você é jornalista e você vive de notícia. Quantas notícias você recebe todo dia de projetos na área do esporte? Está faltando um conselho, digamos assim, um conselho para o esporte, para exatamente através desse conselho, onde possa ter representantes das categorias de base, fomentar o esporte? Alexandre, eu acho que falta um governador ou uma governadora, ou enfim, sei lá, um robô, alguém que assuma aí o poder, tomar a decisão de transformar o esporte em algo concreto. E veja, e sendo até sincero, olha, gente, nós temos pouquíssimos recursos, nós não temos condição de grandes investimentos, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar bem até aqui. Até aqui. Eu acho que se o governo tivesse uma política decente de esportes, se fosse uma coisa séria, eu garanto a você que a empresa privada participaria. O que você não pode é exigir do empresário, tá? E aí eu vou usar uma expressão forte, peço até desculpas, né, porque é a única que me vem na cabeça, que o empresário coloque o dinheiro dele em porra louquice. Entendeu? Empresário não é um sujeito a fazendo caridade para ninguém. Ele espera ter retorno. Ora, eu não vou pegar o meu rico e suado dinheiro e investir na porra louquice de ninguém. Se você tiver alguma coisa séria, concreta, que diga as verdades, olha, nós podemos fazer aqui, nós não podemos fazer aqui, isso dá para fazer, isso não dá para fazer, o cara vai chegar. Porque para ele interessa colocar ou unir o nome dele a alguma coisa que é decente, que é séria. Marcos. Fernando, como eu fico às vezes imaginando e querendo encontrar uma palavra para me expressar, onde um governo disponibiliza milhões para propagandas e disponibiliza uma miséria para a saúde. E para o esporte praticamente nada, porque não temos um projeto sequer do governo para intermediar esse esporte amador. Tanto é que nas últimas copinhas de São Paulo, que na BC América vão participar, não passam da primeira fase. Qual a solução que nós teríamos para que o esporte amador do Rio Grande do Norte tivesse um êxito melhor? Política séria, decisão política de realizar. Essa é a única saída. Em relação ao que você disse, se investe milhões em propaganda e nada em saúde e pouquíssimo em esporte, eu diria a você o seguinte, o governo faz exatamente a política do pão e circo. É verdade. Né? Agora, vamos ser honestos, o governo faz isso porque a população, por sua vez, também é omissa. Vou te dizer uma coisa, você sabe por que o Valfredo Gurgel vive na penúria em que vive? É fácil explicar. Porque nem você, nem eu, nem o Alexandre, nem ninguém que está aqui atrás das câmeras acredita que vá para o Valfredo Gurgel. Que vai precisar do Valfredo Gurgel. E é o melhor hospital da rede pública que nós temos no Rio Grande do Norte. Eu digo, não, eu vou dizer uma coisa para você aqui com a maior honestidade. Eu digo para todos os meus amigos, o dia que eu sofrer um acidente grave, ou que eu tiver um ataque cardíaco, já que eu fumo muito e vou tê-lo em algum momento, né? Eu sou consciente disso, me levem para o Valfredo Gurgel. 2. Por um fato muito simples, lá é campo de batalha. E em campo de batalha eles vão resolver o meu problema. Depois,
Aí eu pego meu plano de saúde e vou descansar no hospital particular, tirar umas férias. Mas eu quero ser salvo lá. Mas você não resolve porque ninguém cobra nada. As pessoas cobram coisas absurdamente idiotas e não cobram a saúde que elas um dia vão precisar. E que é importante para o desportista e esportista amador. Sim. Diretamente. É importante para todo mundo. Você tem um filho, o filho está doente, não tem um hospital que sirva, essa criança pode morrer. Pô. Mas o que a população brasileira cobra? Vamos ser honestos, o que ela cobra? Nada. Então o esporte amador do Brasil está falido ou em falência múltipla? Não, ele tá, eu diria a você, ele está hibernando, ele está meio preguiçoso. Aí vem agora essa história de Olimpíada. E a Copa do Mundo pode tentar trazer, pode tentar acender um pouco a questão do esporte amador, ou vai ser essa política do pão e circo? Alexandre, eu acho que no Brasil tudo funciona na base do tesão, sabe como é que é? O cara olha, sente aquele tesãozão, chega junto, realiza e depois brocha. Desculpa, a expressão é feia, mas é isso aí mesmo, entendeu? As coisas não continuam. O que vai ser a Copa do Mundo? A Copa do Mundo vai ser uma grande festa. E acabou. Ela vai trazer o quê? Qual é o legado? As mudanças estruturais na cidade que iam fazer, não vão mais fazer. Não dá tempo. Não dá mais. Não. Né? E se fizerem, é meia boca. Né? Você acha que o atendimento hospitalar durante a Copa vai melhorar ou ele vai melhorar a 30 dias? É 30 dias. E olhe, reze para não ficar doente, porque nesses 30 dias é só o pessoal da Copa. Acabou. A segurança pública, que segurança que nós temos? 30 segundos para a gente terminar o nosso programa. Então vamos lá, para encerrar. Segurança pública, nenhuma. Não há investimento. Você não treina policiais, você não melhora a vida, você não dá salário. Enfim, como é que você vai fazer? É pão e circo, é só pão e circo. Nós agradecemos a presença do Fernando Amaral, que é comentarista esportivo, Marcos Aurélio, que é dirigente do Sinteste RN. Diálogo Plural fica por aqui. Se você quiser mais informações sobre o programa, acompanhe as nossas atualizações pelo Twitter, o @SintesteRN. No nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Agradecemos a sua companhia e até o próximo sábado.